agora. Então, estamos na parte 2, né, das doenças cardiovasculares. E na aula passada nós falamos bastante aqui dessa, nós paramos aqui nessa classificação, né, da hipertensão arterial, né, e passamos, isso daqui também foi na atividade de vocês, sobre os estágios da hipertensão arterial, né? Então é importantíssimo, isso foi também no exercício, entender o que é hipertensão, quando é que a hipertensão começa, né? E ela começa exatamente aqui no 140, mas ela tem o estágio leve, ela pode ser uma hipertensão leve, ela pode ser uma hipertensão moderada e ela pode ser uma hipertensão grave. Nós vimos que a abordagem é diferente, né? Na hipertensão leve, a indicação é só mudança de hábitos. Muitas pessoas conseguem controlar essa hipertensão dentro desses níveis aqui, entre 140 e 159, ou entre 90 e 99, somente com a mudança de hábitos. Que hábitos? Vamos já falar aqui sobre eles mais aqui adiante, ó, sobre os bons hábitos. Mas tem pessoas que têm dificuldade de mudar estes hábitos. Então, às vezes, pode-se entrar com a medicação antihipertensiva aqui, no estágio leve, mas não é obrigatório. Se a pessoa conseguir se reeducar e mudar os hábitos de vida, ela consegue trazer a pressão daqui para os valores normais, muitas vezes, sem a necessidade da medicação. No estágio 2 e no estágio 3, né, pressão aqui acima de 160, a máxima acima de 180, né, já é muito grave, que já exige intervenções mais drásticas, né, e já tem o tratamento medicamentoso. E nós falamos que a pessoa chegando no hospital, ela nem sai mais lá do hospital, certo? Então a gente vai dar sequência, né? Quem perdeu essa parte aqui, dê uma olhada no material da aula passada, que agora nós vamos avançar, certo? Avançar aqui sabendo que a hipertensão em muitos casos não causa sintomas, né? Ela é tida como um problema silencioso. A hipertensão arterial ela pode ser silenciosa e pode levar a pessoa, por ser uma doença silenciosa, a pensar que não está doente, certo? Você pode aferir a pressão de alguém, ou a pessoa pode ir a um serviço de saúde. Quando ela chega lá, ela pode estar aqui, olha, com hipertensão moderada, por exemplo, pode estar 160 ou 170 por 100. Aí você pergunta, o que você está sentindo? Não estou sentindo nada. E a pessoa associa que porque não está sentindo nada, ele diz, eu não estou doente, que eu não estou sentindo nada. A pessoa tem a prescrição medicamentosa, é prescrita aqui, por exemplo, sei lá, um propanolol, ou é prescrita uma losartana. Ela toma um dia, dois, três, quatro, cinco. Lá pelo 10º dia, a pessoa pensa assim: eu estou tomando tanto remédio e não estou sentindo nada. Eu acho que ele está me intoxicando. Eu vou parar essa medicação. E aí, muitas vezes, essa hipertensão ela vai complicando mais, né, até que pode gerar algum acidente. Mas às vezes ela avisa. Como é que ela avisa? Aqui há alguns sintomas. Sensação de mal-estar, né? Muita gente relata, eu estou sentindo mal-estar, eu estou sentindo uma agonia, eu estou sentindo uma coisa ruim. Até aquela brincadeira, tá me dando uma coisa ruim, pois não receba, devolvo, mas esse mal-estar generalizado, uma ansiedade, uma agitação, cefaleia, dor de cabeça aqui, o sintoma mais comum, né, específico, porque esse mal-estar muitas vezes ele é bem inespecífico, mas pode ter dor de cabeça, pode ter tontura, a visão pode ficar turva, visão dupla, vendo duas coisas,
A pessoa pode sentir dor no peito, aí daqui a gente já migra aqui para alguns sintomas mais graves, né? Quando a pessoa começa a ter isso daqui, visão turva, começa a doer o peito, né? Uma dor na região precordial. O que é a região precordial, né? O precórdio é sobre o externo, né? No meio do peito. Quando a pessoa começa a ter tosse, dificuldade para respirar, a dispneia, parestesia dos membros, né? Ela começa a ter os membros dormentes, certo? Isso tudo aqui são sinais de maior gravidade. E por fim a epistaxe, né? O que é a epistaxe aqui? É o sangramento nasal. Tem gente que a pressão é tão alta, a pressão chega a valores tão altos que a pessoa começa a sangrar o nariz, certo? Se você colocar aqui no professor Google aqui uma epistaxe, né, ela é um sangramento nasal, certo? A pessoa começa aqui a ter um sangramento pelo nariz, certo? Por que é que ela está sangrando pelo nariz? Porque a pressão é tão forte dentro dos vasos sanguíneos que o sangue ele pode romper, né? O vaso sanguíneo está aqui, vou desenhar aqui um vaso sanguíneo. A pressão arterial é a força do sangue contra os vasos sanguíneos e essa pressão ela pode literalmente romper, né? Rasgar o vaso sanguíneo. Vou falar aqui numa linguagem mais. E aí essa pressão rompe aqui, esse sangue sai do nariz e já tem acontecido de pessoas terem ou um sangramento nasal ou um sangramento, no caso das mulheres, sangramento vaginal, somente, né, pela força da pressão arterial. Não sei se vocês já viram isso acontecer com alguém da família ou com alguém que vocês cuidaram, né, da pessoa, literalmente o sangue sair dos vasos sanguíneos. Então, isso daqui acontece em níveis de pressão mais altos, né? Pressão em 22, em 24, que muitas vezes pode chegar aqui de uma forma silenciosa, de uma forma a não causar sintomas. Uma vez que a pessoa é diagnosticada com hipertensão arterial, ela é recomendável, né? Isso aqui, na verdade, a recomendação é até mesmo antes disso, né? Mas ela vem mais forte quando você diagnosticado com esses problemas. Quais são esses hábitos que são bons a gente mudar, né? Primeiro deles aqui, manter um peso saudável, né? Manter um peso adequado dentro daquele IMC, do índice de massa corporal. Praticar exercícios físicos regulares. A prática de exercício físico ela vem aí de pelo menos 3 vezes por semana, mas de preferência todos os dias, né? Uma prática diária, ainda que não seja de períodos prolongados, né? Uma atividade física de pelo menos 10 minutos diários, constância, né? Evitar o consumo de bebida alcoólica e de cigarro, né? Fatores que tendem a piorar as doenças do coração e dos vasos sanguíneos. Evitar alimentos com muito sal e gordura, né? Carnes, né? Fritos, condimentos, alimentos muito salgados. E controlar o estresse. Então, tem aqui algumas atividades que, se essas recomendações forem seguidas, elas ajudam a melhorar os níveis de hipertensão arterial sem que nós precisemos tomar medicamentos. Aí eu pergunto de vocês, né? Não sei aqui quem já está praticando estes hábitos, né? Quem já está buscando manter um peso saudável, manter uma prática diária de exercícios físicos, não beber, não fumar, né? Se alimentar bem, evitar os excessos e não se estressar. É fácil seguir aqui todas essas recomendações, gente? Sim ou não? Algumas coisas sim, viu, professor? Mas em questão de estresse, vixe. Rapaz, toda a situação.
que é fácil aí, Edenil? O que você consegue tirar aí que é tranquilo para você de mudança aqui desses hábitos? A prática de exercício físico, né? Isso aí é o correto, realmente. Manter o peso. Agora, o que é difícil, é a alimentação e estresse. Pronto, aí já vai tendo alguma dificuldade, né, de a gente É, manter verdade. essa mudança, né, no sentido de ser beneficiado com essas mudanças, né? É por essa dificuldade que geralmente remédio. Pressão subiu, remédio. Dá para tratar sem remédio? Dá. É fácil? Não. Então, Não. Agora, professor, sim, como você falou aí, em questão da pressão, eu cito aqui até a questão que aconteceu aqui da minha família mesmo, meu pai, entendeu? sim. A pressão dele subiu, chegou 18, 17, 18, e o nariz dele começou a sangrar, entendeu? De uma hora para outra. Rompeu, entendeu? Como você falou, os vasos sanguíneos. Ele não podia, deu aquela coisa, abaixar a cabeça, pronto, que ficava pingando direto. Aí, então, para poder parar, fizeram lá, tipo, como se fosse um laser, para poder fechar o vaso sanguíneo, né? Sim, Tipo, sim. para poder queimar dentro, para poder fechar os vasos sanguíneos, para poder parar. É o O, cauterizador. o, Eles queimaram isso, mesmo. Faz uma isso. cauterização, né? Para Isso é a controle da catalisação, né, que se hemorragia. chama, né? Isso. Aí, assim, a gente até pensou que era outra coisa a mais, entendeu? Questão de derrame, mas não. Foi como você explicou. Aí é questão mesmo, quando a pressão, entendeu? Tá lá em cima mesmo e rompe esses vasos sanguíneos. Aí a É, pessoa tem que ter muito cuidado. acontece, né? Aí assim, entendeu? Aí foi que a gente, entendeu? Procurou, entendeu? Manter esses hábitos, entendeu? Para ele. Procurar fazer exercício, entendeu? Manter o peso. Agora, uma coisa, professor, aqui, que o meu pai, ele fuma. Ele é Sim. fumante, entendeu? Tanto como ele e minha mãe. Aí não tem nem como cortar o cigarro dele. Mas mesmo assim, entendeu? Ele toma o medicamento dele, mas o cigarro, entendeu? Continua. Felizmente. Sim, sim. É difícil, não é fácil, né? Sim, Tem sim. pessoas que travam aí verdadeiras guerras contra os quem é habituado a fumar, né? Mas Isso. a gente sabe que não é fácil, que é uma dependência, né? Que é difícil. Estamos procurando poder ele manter, ele diminuir mais um pouco, né? Sim, sim. Quem levantou a mão primeiro foi o Alberto ou a Maria José? Pode falar aí quem foi o primeiro que eu não estava vendo aqui a tela. Não sei. Pode. Boa noite, professor. Pode deixar a Maria José primeiro. Pastor, olha. Não, Professor. deixa, deixa o Alberto que eu já falo demais. Deixa o Alberto, fique à vontade. Pronto. Mãe pro Ah, povo é chama ela gente, aqui. tio. Professor Emanuel, Deus é conosco, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, grupo. Eu estava aqui observando, Boa noite. eu acabei de chegar de Fortaleza, professor e demais alunos, fui para uma consulta com minha sogra no HGF. Ela foi tomar injeção no olho, viu, pessoal? Injeção no olho. Nossa. E eu estava aqui um pouco cansado da viagem, eu estava aqui, tô aqui no meu quarto, e eu estou aqui escutando esta aula. Eu estava vendo aqui a riqueza que é uma aula dessa, né, professor Emanuel? O senhor falando aí Sim. sobre os sinais, falando sobre os sintomas, e eu já de antemão eu quero contribuir hoje. Como vocês sabem, eu sou técnico em agente comunitário de saúde, e quando eu abri o WhatsApp hoje, né, quando eu me acordei, eu tinha um chamado de uma cliente do SUS dizendo que pediu que eu fosse verificar a pressão dela. E aí eu fui verificar a pressão dela eu tive a preocupação de ir antes de eu viajar para Fortaleza. A pressão dela estava 16 por 10. 16 por 10. E ela, desde sábado, que ela estava sentindo sintomas, viu, professor? Estava com ânsia de vômito, estava tonta, alegando que estava tonta, com aquele mal-estar, com aquela coisa ruim. E aí
eu pedi para ela, naquele momento ali, que ela tomasse ali um chá de cidreira, eu fui para o fitoterápico, tomasse ali um chá de cidreira que ela fizesse ali, e que ela amassasse um dente de alho e tomasse, né? E quando ela terminasse, se ela não se sentisse bem, ela procurasse a UPA, né? Daqui de Canindé. Mas em relação, professor, essas, o senhor estava perguntando aí, meu colega de curso, sobre o que a gente deve ou não deve fazer, né? Para a gente fazer uma promoção de saúde. Eu Isso. gosto muito de ler, eu gosto muito de ler, eu era assinante da revista Saúde. E eu li uma matéria sobre hipertensão que eu achei muito interessante mesmo, eu gostaria de compartilhar aqui com a turma. Que lá o estudo dizia, né, a Sociedade Brasileira de Cardiologia dizia, professor, que é melhor você ter a pressão alta. Olha a informação que tinha lá, que me chamou a atenção. É Sim. melhor você ter a pressão alta e você saber, e você se cuidar, e você utilizar de algum fármaco, né, de algum vasodilatador, do que você ter o colesterol alto e não saber que tem o colesterol alto, né, que é o LDL, é o ladrão, que é o colesterol de baixo peso molecular, que se gruda nas paredes dos nossos vasos sanguíneos, que o professor já explicou muito bem aí, que é a pressão sanguínea, no momento da pressão alta, ela bate assim, bem no popular, né, nas paredes do vaso. E lá a matéria dizia, professor Emanuel e demais alunos, que quando você tem o seu colesterol alto, né, o colesterol ruim, alto, e você não sabe, o perigo está aí. Por quê? Porque a pressão arterial, ela pode oscilar para cima, lógico, né? Para uma hipertensão, uma raiva, ela pode alterar pelo um estresse, ela pode alterar através de um susto, ela pode alterar através de uma comida rica em sódio, ou seja, rica em sal, e você não sabendo que você tem um colesterol alto, naquele momento ali, quando os batimentos, né, do nosso relógio, do nosso coração, ele estiver ali com bastante força, essas placas elas podem se romperem e pode ir nadando até chegar no nosso cérebro e nos trazer um acidente vascular cerebral. Isso aqui eu li nesta revista. Eu achei muito importante, professor, essa informação. Era só isso a minha parte, professor. Excelente, Alberto. Muito boa mesmo a tua contribuição. E tem tudo a ver com o que a gente vai continuar falando aqui, que é esse movimento de vasos de obstrução nos vasos sanguíneos, né? A gente vai já avançar exatamente nisso daí que você já introduziu o assunto. Muito bom, é exatamente isso. Professor, E, agora, assim, oi, agora eu fiquei assim, com a dúvida, o que o sim, nosso amigo Alberto aí falou, assim, sobre a questão, o negócio da pressão. É como ele falou, que o melhor é você ter a pressão alta do que a baixa. Mas, pelo que eu entendi, na última aula, o senhor falou que o melhor é ter a pressão baixa. Aí, então, não, o que ele trouxe, hum, Denilson, é em relação ao conhecimento da doença, não foi isso, Alberto? Ele quis dizer que é importante a pessoa ter alta e saber para buscar o tratamento, não foi isso, Alberto, que você quer dizer? Isso, professor. Lá o artigo dizia que é melhor você ter a pressão alta e saber que você tem a pressão alta para que você se cuide, faça o autocuidado, né? Aham. Do hum. que, vo- É, do que você ter o colesterol alto e você não saber. O que o estudo diz é o seguinte: é melhor você ter a pressão alta do que você ter o colesterol alto. Era referente a essa situação. porque o colesterol alto ele é totalmente silencioso, né? É a mesma coisa de a gente comparar aqui, né? Existe casos que a hipertensão não causa sintomas e existem pessoas que quando ela começa a subir, às vezes chega em 13, ainda nem a hipertensão, a pessoa já começa a ter um mal-estar.
Aí eu pergunto de vocês, o que é melhor? É a pessoa que não sente nada ou é a pessoa que apresenta os sintomas? Qual é é melhor o quê? É melhor a pessoa que tem sintomas. Por quê? Porque ela tendo sintomas, ela vai se incomodar e vai procurar o tratamento, né? Então, quando ela sobe e avisa, diferente daquela pessoa que a pressão chega em 16, 17, 18. Nessa pessoa que ligou para o Alberto, por exemplo, ela chegou aí em 16, ela procurou ajuda, né? Pediu ao Alberto, eu preciso aqui de acompanhamento. O Alberto foi lá, né? Atendeu. Então, isso é importante, né? A pessoa às vezes tem. Muitas pessoas riem, né? Diz, ah, não, minha pressão sempre é assim mesmo em 18. Ah, a minha ela é assim mesmo, porque não sente nada, ele não, ele acha que não é nada, né? E infelizmente muitas vezes vai procurar saber quando acontece algum evento, né? Que a gente sabe que eles acontecem. Não sei se melhorou aí, Denilson, o raciocínio. Então aqui, Rejane ainda quer falar? Você está contemplada? Pode falar. Rejane? O nosso amigo Alberto aí já complementou a aula, deu uma contribuição excelente. Ô, homem inteligente, viu? E eu achei mais legal dele dizer que foi atender a cliente do SUS. Isso eu achei interessante demais. Eu, eu nunca vi ninguém Sim. chamar alguém do SUS como cliente do SUS. E Alberto, respeitando aí, viu? Nosso Sistema Único de Saúde. Parabéns, viu, Ah, Alberto? coisa boa. Sim, sim, uma postura louvável aí, né? Só uma pergunta rápida, né? A hipertensão aí que o Alberto atendeu, olha, 160%, né? Hipertensão moderada, né? Então, sempre que vocês verem alguém com hipertensão arterial, vocês já procurem identificar. É leve, é moderada, é grave, né? É moderada aqui, a pessoa tem remédio em casa, já toma remédio, toma seu remédio. É grave, manda para o hospital. Corre que é grave, pode. O risco é grande, né, de acontecer algum evento que possa complicar a pessoa. Aí eles. Alberto, Oi, pode é, falar. é, perguntar aqui, o Alberto aqui, eu até coloquei aqui, anotei aqui, quer dizer que o chá de cidreira e o dente de alho, ele vai regular a pressão alta. A pressão alta, né? Não é abaixo. Com licença, viu, professor Emanuel? À vontade. Deixa eu, deixa eu responder aqui, meu irmão. É Denilson o nome desse Isso, varão, é? É isso. É. Denilson? É Denilson, quando a gente vai falar sobre essas ervas medicinais, né? Esses fitoterápicos, a gente tem que ter muito cuidado, porque eu vou dar um exemplo. O nosso capim-santo, ele é uma droga que tem um poder, assim, numa linguagem bem popular, de afinar o sangue. E aí eu te digo, como é que eu vou passar um capim-santo para uma pessoa se eu não sei o histórico dela, o perfil dela de tipo, quando ela tá com a pressão alta, ela sangra pelo nariz. Aí eu não posso estar te dizendo qual é a erva medicinal assim que eu possa passar para uma pessoa. Essa é porque eu acompanho ela, eu conheço ela, né? A cidreira é muito bom, a camomila é muito bom. O alho, ele é um excelente vasodilatador, Adenilson. Ele contém arginina, que é um aminoácido que produz óxido nítrico, que é um gás que dilata os vasos sanguíneos. Uma pessoa que estiver com a pressão alta, eu geralmente, no meu conhecimento de fitoterapia, eu, eu passo um chazinho de alho para a pessoa. Se a pessoa não melhorar, eu mando ela procurar uma UPA, né? Uma unidade básica de saúde. Mas essas nossas ervas medicinais, a gente tem que ter assim, mais uma restrição, pelo conhecimento, pouco conhecimento que eu tenho de fitoterapia, é o nosso capim-santo, que ele tem o poder de afinar o sangue. Mas a camomila, o maracujá,
a Isso. cidreira, E eles a também colônia. são chás calmantes, né? Que vão ajudar aqui nesse Isso. controle do estresse, da ansiedade, de algum sintoma. Aí, professor Emanuel e demais alunos, a gente também tem que ter muito cuidado apesar de ser, é porque ela é natural, não faz mal, não. Faz sim, depende da dosagem, né? A diferença do veneno para o remédio é só a dosagem, porque eu lembro quando eu visitei uma cliente do SUS e ela estava passando mal, ela estava com a testinha suada, ela estava letárgica, a senhora já com seus 57 anos. Eu perguntei para ela o que era que ela tinha tomado. Ela falou, disse que tinha tomado um caneco de chá de capsanto. E eu pedi para ela me mostrar o caneco. Ela me mostrou um caneco de meio litro. Quer dizer, ela tinha tomado meio litro de chá. A pressão dela estava, quando eu verifiquei a pressão dela, estava 9/6. Entendeu? Aí então, Edenilson, referente a essas ervas medicinais, eu acho muito importante, dentro desse curso, eu não sei se o professor vai trazer alguma parte, professor Emanuel, mas é Rapaz, muito não, importante a gente não é um conhecimento que eu domino. Aí eu não entro, eu entro mais na medicina formal, sabe? ser, professor. Aí, só respondendo o Edenilson, essas nossas ervas medicinais, eles são muito boas, que a gente conhece, né? A camomila, a cidreira. Só uma restriçãozinha no capim-santo, né? Para quem tem o histórico de sangrar pelo nariz, porque o capim-santo, ele afina o sangue, né? Aí, você se respondeu a sua pergunta, meu irmão. Respondeu sim, Alberto. Obrigado, meu querido. Pronto, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Dicas sobre bebida alcoólica. Né? Isso aqui não é eu, gente. É o que a ciência recomenda sobre bebida alcoólica. Pode beber bebida alcoólica? Pode. Qual é a quantidade? 10 gramas de etanol por dia. Quantas gramas. Opa, alguém levantou a mão? Que não, né? Quanto é 10 gramas por dia? É uma lata de cerveja de 330 ml ou um copo de vinho, um copo de 110 ml ou uma dose de algum destilado. Né? Então, isso daqui é o que os cardiologistas recomendam, né, para a pessoa que quer ingerir bebidas alcoólicas. Né? Uma dose dessa é suficiente. Né? Qual é o problema dessa ingestão de bebida alcoólica? Né? É que tem dois perfis de pessoa, geralmente. Tem a pessoa que não bebe de jeito nenhum e tem a pessoa que bebe. E geralmente quem bebe não bebe só uma quantidade dessa. Né? Infelizmente, quem bebe, geralmente bebe quantidades maiores, geralmente não toma somente uma lata ou uma dose. Né? Mas é o que se recomenda sem ter maiores riscos para o coração e os vasos sanguíneos, certo? Bebidas alcoólicas podem aumentar os efeitos dos remédios que baixam a pressão, né? Pode haver essa sinergia com as bebidas alcoólicas. Aqui a questão do tabagismo, né? A meta também é abandonar o tabagismo para ter menos doenças cardiovasculares. Ele agrava as doenças cardíacas, né? A cafeína, né? A cafeína não, perdão, a nicotina, ela aumenta o ritmo do coração, ela aumenta a pressão. E o cigarro, pelas suas toxinas, eles pioram a aterosclerose. De vez em quando aqui esse material traz alguma palavrinha mais técnica, né, que talvez algumas pessoas não conheçam. O que é a aterosclerose? É o endurecimento das artérias causado tanto pelo envelhecimento dos vasos sanguíneos como pela formação de trombos, né? Então esses vasos, deixa eu desenhar aqui de novo os vasos sanguíneos, eles podem ir tendo aqui a formação de placas aqui de gordura, né? Placas da própria cicatrização do vaso. A artéria vai perdendo a sua flexibilidade. Por que ela perde a flexibilidade? Porque nós vamos envelhecendo. Então,
se a gente pegar, eu vou comparar aqui com as nossas articulações, gente. Quem aqui de vocês que está me ouvindo que tem 20 anos de idade, tem uma articulação de uma forma. Você tem uma mobilidade, uma capacidade de se movimentar, de praticar exercícios. Quem tem 40 anos, que é a idade aqui que eu estou me aproximando, às vezes eu vou cortar uma unha do pé, a articulação ali do joelho, quando eu vou me levantar, eu já estou toda ali, já dói ali, já a posição não quer mais voltar, você já começa a ter alguma alteração articular aqui, certo? Quem está aí me ouvindo que já está aí na casa dos 60, aí já vai piorando, complicando mais a questão das articulações. Vamos levar esse mesmo raciocínio para os nossos vasos sanguíneos. A pessoa que está com 20 anos tem um tipo de artéria de vaso sanguíneo, com 40 é outro, e aqui já está bem envelhecido, já está bem calcificado, né? Então, os nossos vasos, eles vão passando por esse processo de envelhecimento. Como é o nome desse envelhecimento? Aterosclerose ou arteriosclerose, né? É um envelhecimento desses vasos. E o cigarro também é o maior responsável pelo câncer, certo? E não é só o câncer de pulmão, não. O cigarro tem associação com todos os tipos de câncer. Todos eles. Câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer do pênis, câncer de próstata, todos eles têm relação com o tabagismo, certo? Algumas complicações aqui que podem acontecer, né? A pressão alta, ela causa lesões nos vasos sanguíneos. Com isso, os vasos sanguíneos tornam-se endurecidos e estreitados e podem, com o passar dos anos, entupir ou romper. Então, quais são os dois problemas consequência aqui da pressão arterial? A pressão arterial causa lesões nos vasos sanguíneos. Vamos só entender aqui como é que acontece esse mecanismo, gente. A força da pressão arterial contra a parede dos vasos sanguíneos, quando ela está em excesso, quando ela está hiper, ela causa lesões. Vou desenhar aqui, que pode ser aqui nessa área. O que acontece com você, por exemplo, quando você vai passando e encosta, sei lá, o teu braço num local que você rompe a pele, você tem um ferimento no braço. O que acontece quando você corta o braço, corta as costas, passa aí numa cerca de arame farpado em algum lugar e rasga aí a tua pele? O que vai acontecer com a pele? Vai sangrar, Vai, né? E esse sangramento, ele dura para sempre ou ele vai parar de sangrar uma hora? vai parar, sim. Uma hora ele para. A gente rompe aqui, né? Mas ele para. Por que ele para, gente? Porque o nosso corpo, ele ativa um sistema de coagulação sanguínea. E esse sistema de coagulação sanguínea, ele vai fazer com que aconteça uma série de eventos. E esses eventos, no final, vão coagular aquele ferimento e isso vai fazer com que pare de sangrar. As lesões que acontecem nos nossos vasos sanguíneos também vão fazer aqui com que haja, olha, um mecanismo aqui na lesão de coagulação, certo? Vai formar uma lesão no vaso e essa lesão vai ser seguida aqui de um mecanismo de coagulação. Só que a tentativa do nosso corpo é de reparar o que está ferido. É de fazer uma reparação ali, de fazer uma reparação aqui. Só que essas reparações, no decorrer de uma vida, essas cicatrizes, eu vou chamar assim, eu tô falando aqui de uma forma bem clara da gente entender, essas cicatrizes dentro dos vasos sanguíneos, elas vão causando obstruções.
À medida que a pressão alta vai lesionando, vai cicatrizando e vai obstruindo até que pode chegar um ponto em que o sangue vai ter uma dificuldade de passar por essa região, dado que está acontecendo aqui uma obstrução progressiva. À medida que essa obstrução vai acontecendo nos vasos sanguíneos, ela pode ir aumentando ao ponto de obstruir totalmente a circulação do sangue. Nesse ponto aqui, associado a uma forte força nesse vaso, uma forte pressão, pode acontecer duas coisas. O que é que pode acontecer aqui? Seja bem-vinda, Luciana. O que é que pode acontecer aqui? Ou esses vasos podem entupir, ou eles podem literalmente se romper, se rasgar, certo? E a depender do que aconteça aqui, pode acontecer esses acidentes vasculares. Acidente é um rompimento, alguma coisa, uma obstrução vascular de vaso sanguíneo. Então, esse mecanismo aqui, ele pode acontecer em todo o nosso corpo, gente. Pode acontecer na perna, pode acontecer no braço, pode acontecer no pé, pode acontecer no dedo. Mas o problema maior é quando isso acontece em órgãos nobres. O problema maior é quando isso acontece no coração, que é um órgão nobre do nosso corpo. É quando isso acontece no nosso encéfalo, dentro da nossa cabeça. É quando acontece nos nossos rins. Aí começamos a ter grandes problemas. Se isso acontece, esse mecanismo de obstrução ou de rompimento no coração, isso vai levar a uma angina ou a um infarto. Se isso acontece na nossa cabeça, isso vai levar a um acidente vascular encefálico, né, ou famoso ou um AVC, né, um acidente vascular cerebral, ou vai levar a um derrame cerebral, né? Qual é a diferença de um para o outro? No caso do AVC isquêmico, né, que seria aqui a obstrução, a isquemia, né, seria o acidente vascular, o AVC. Há uma obstrução aqui, olha, o sangue está chegando. Quando o sangue chega aqui nessa região, ele não consegue mais chegar nessas regiões. Quando isso daqui acontece, gente, nós temos um tempo crítico de 5 minutos. Após 5 minutos dessa região aqui, sem suporte sanguíneo, inicia um processo de morte celular. Essa área aqui do nosso cérebro vai morrer quando isso daqui acontece. O que é que essa área aqui faz? Ela pode ser a responsável pela nossa fala. Ela pode ser responsável pela nossa memória. Ela pode ser responsável pela nossa visão. Ela pode ser responsável pela nossa audição. E a depender da área acometida, se a pessoa não tiver uma assistência rápida, um atendimento rápido, com medicações vasodilatadoras que vão pegar esse vaso aqui e vão dilatar o tamanho desse vaso aqui para que a circulação volte a acontecer. Quando isso não acontece muito rapidamente, a pessoa pode ficar surda, pode ficar muda, pode perder a memória ou parte delas, pode ficar cego. Pode ser uma área responsável pelos movimentos de um lado do corpo. A pessoa pode paralisar um lado do corpo. Então, várias coisas podem acontecer aqui. Pode, inclusive, a pessoa morrer na hora. Ter uma morte súbita, né, decorrente de um acidente vascular. Esse daqui é o que a gente chama de AVC isquêmico. Por que isquêmico? Porque acontece uma isquemia. O que é uma isquemia,
Uma isquemia nada mais é do que uma obstrução. Aconteceu uma obstrução aqui nessa região. E o que é que causou essa obstrução, professor? Foi essa lesão aqui que nós falamos nos vasos sanguíneos, decorrente da lesão no vaso e do mecanismo de defesa do nosso corpo de querer cicatrizar esse vaso sanguíneo, gerando essas placas, gerando esse adoecimento dos vasos, que é a aterosclerose. Quanto mais tempo nós permanecemos com a pressão alta e aumentada, maior o nível de aterosclerose, maior o adoecimento dos vasos sanguíneos. A pressão alta ela não mata nem complica, não é assim no instalar de dedos, não é a pessoa tá com pressão alta hoje e amanhã, não, gente, é uma doença que pouco a pouco, mês a mês, tem pessoas que vivem anos com pressão alta sem nem saber. Passa 5 anos, passa 10 anos, passa 20 anos, 30 anos, até que esse processo aqui, muito lentamente, ele vai acontecendo. O que eu tenho que fazer para evitar que esse processo aqui progrida? Baixar a pressão que está alta, controlar os níveis de colesterol. Como é que eu faço isso? Melhorando a alimentação, melhorando a atividade física, praticando a atividade física, tratando com as medicações, todos aqueles cuidados que nós vimos aqui atrás vão evitar que a gente chegue nesse estágio aqui, certo? Mas pior do que essa obstrução é o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico costuma ser mais grave, gente. Nesse caso aqui ocorre o rompimento, a artéria papoca, explode, rompe. E aqui, nesse caso aqui, com vasodilatadores, geralmente se consegue restabelecer a circulação. Porque você dilata o vaso sanguíneo e quando você dilata com o uso de medicamentos, o sangue que não está mais passando, ele consegue ter passagem novamente. Só que no caso do AVC hemorrágico, que é o que a gente chama de derrame cerebral, né? Por que é derrame? É porque literalmente derrama sangue dentro da cabeça. No caso aqui do derrame, aí esse daqui é mais grave. Esse daqui mata mais. Nesse daqui forma-se uma hemorragia intracraniana. Esse sangue muitas vezes vai precisar ser drenado, precisa abrir a cabeça da pessoa para retirar coágulos de sangue, para fazer um procedimentozinho de cauterização, que foi alguém falou aqui que foi feito no nariz, tem que fazer esse procedimento lá dentro da cabeça, uma cirurgia aberta muitas vezes, quando não mata na hora. Então esse cara aqui, o AVC hemorrágico, né, ele tem maior gravidade. O AVC isquêmico, a depender do grau, né, da obstrução, do tempo que a pessoa chega no serviço de saúde, né, ele pode ser revertido e ele pode ser revertido com ou sem sequelas. Né? Nesse caso aqui, a depender de vários fatores. Né? E quando isso acontece nos rins, essa mesma obstrução aqui, isso pode levar a insuficiência renal. Né? O rim pode parar de funcionar. E todos esses daqui, gente, são órgãos nobres, são órgãos vitais. Nós não vivemos sem o coração, nós não vivemos sem o nosso encéfalo, nós não vivemos sem os nossos rins. Né? No caso aqui vai precisar aí de tratamento por hemodiálise, né? Mas sem esses tratamentos seria impossível sobreviver sem os rins. E aí tudo isso são essas complicações. Por que a gente fala de hipertensão? Por que tem tratamentos? O governo distribui medicações gratuitamente, né? Você hoje, se você for diagnosticado com hipertensão, o governo distribui. Você só precisa se inscrever no programa, fazer o acompanhamento e você recebe de graça o remédio para você tratar a hipertensão. Por que essa preocupação do governo? Porque é muito melhor você cuidar antes do que a pessoa depois que tem um acidente desse. Uma pessoa, quando tem esses acidentes,
É um profissional que para de trabalhar na sociedade, é uma pessoa que vai depender de cuidados médicos, é uma pessoa que vai, né, precisar de cuidados familiares. Então, se a gente puder evitar chegar aqui, é muito mais importante, tanto para a gente, né, como para quem cuida de nós, né? Se a gente for ver aqui o tratamento medicamentoso, né, a gente tem aí um arsenal de medicamentos para tratar a hipertensão arterial. Temos classes de medicamentos, né? Nós temos diuréticos, nós temos inibidores adrenérgicos, temos bloqueadores dos canais de cálcio, temos inibidores da enzima conversora de angiotensina. Por que a gente tem tanto remédio, né, para baixar a pressão? Cada um deles, gente, vai atuar por um mecanismo diferente. Vou dar aqui um exemplo para a gente fazer aqui uma breve analogia, certo? Você tem uma casa e vamos supor aqui, deixa eu desenhar aqui a casa de alguém, não sei quem vai ser. Vamos supor aqui que na sua casa entrou um ladrão, certo? E esse ladrão roubou suas coisas aí, roubou várias coisas na sua casa. E aí você chegou, sua televisão não estava mais lá, seu celular tinham levado, levaram dinheiro que você tinha guardado aí debaixo do colchão. Aí você pensou assim, rapaz, agora eu preciso proteger minha casa. O que que eu vou fazer? Vou arrumar um cachorro. E aí você bota ali fora da casa aqui um cachorro para vigiar a casa. Mas você diz, mas será que só esse cachorro vai evitar que esses caras voltem aqui de novo? Rapaz, eu vou também comprar uma arma. Vou comprar aqui um revólver, vou dar aqui com essa pistola. Se ele vier aqui de novo, eu meto bala nele. Mas eu não quero atirar em ninguém, eu quero evitar que isso aconteça. Eu vou botar uma câmera também. Eu vou botar bem aqui uma câmerazinha aqui dentro para eu ver. Lá fora também outra câmera. Ou seja, você está atuando por vários mecanismos diferentes em cima da segurança da sua casa. A mesma coisa o hipertenso faz com a hipertensão arterial. Ele pode ir por vias diferentes, medicamentosas. Ele toma um diurético. O que é que o diurético faz? O diurético faz a pessoa urinar mais, ele aumenta a diurese. Quem toma hidroclorotiazida, furosemida, medicações diuréticas, ele passa a urinar muito mais, ele elimina mais líquidos. Quando ele elimina mais líquidos, ele elimina também mais sódio. E ele passa a baixar a pressão pela eliminação de líquidos e também de sólidos, né? Principalmente do sódio, aí ele vai liberar mais. O inibidor adrenérgico atua diretamente no coração, né? Então vocês lembram que a gente falou no sistema nervoso autônomo sobre o sistema nervoso simpático e parasimpático? Nós falamos que o sistema nervoso autônomo ele tem a função simpática, cujo neurotransmissor é quem lembra? Adrenalina. E a adrenalina, ela tem diversos efeitos no nosso corpo. Por exemplo, no dia que esse cara entrou aqui dentro dessa casa, você liberou adrenalina por meio do sistema nervoso simpático. E se você já é hipertenso, isso pode ter aumentado o teu nível da pressão arterial, da raiva que você passou por causa do ladrão. O que é que você faz? Toma um propanolol, toma um atenolol. Essas medicações, gente, elas atuam diretamente no coração. Eles são beta-bloqueadores, eles acalmam o teu sistema nervoso simpático, diminuem a descarga de adrenalina e acalmam o teu coração, te acalmam para quê? Para baixar a pressão. Diferente
Desses daqui que fazem a pessoa urinar mais. Esse daqui atua diretamente no coração em uma outra via. Esse daqui bloqueia os canais de cálcio, né? E tem o diltiazem, o verapamil, né? É um outro tipo de medicamento que bloqueia canais que contraem os músculos, né? Os canais de cálcio servem para fazer os músculos se contraírem. Aí você pensar, professor, o que as artérias têm a ver com os músculos? Tudo. Se você lembrar da anatomia das artérias, elas têm músculo involuntário que fica se contraindo. Fato que você pode comprovar aí na palpação, né, do nosso pulso, nos nossos vasos sanguíneos, tem músculos. Oi, Denilson, pode falar. Professor, e o remédio Silvastatina? Silvastatina, ele é o quê? Simvastatina é uma estatina, né? Ele serve para baixar o colesterol. Ele não tem nenhum mecanismo no controle da hipertensão arterial. Mas ele Como é é o para nome, quem como é o tá. nome mesmo correto? É o quê? Não, a gente está falando aqui do remédio e da classe aqui, né? A Isso, simvastatina, ele pertence à classe das Silvastatina, é isso. estatinas, das estatinas. É porque tem a simvastatina e tem os irmãos dele aqui, né? Você botar aqui estatinas, ele vai ter não só quais são eles aqui, ó, lovastatina, simvastatina, pravastatina, fluvostatina, atrovastatina, Ah, né? São os irmãos dele aqui, da classe das estatinas, mas ele controla o colesterol. A questão dele é o colesterol, né? são as gorduras na circulação que também somam pontos aí nos acidentes vasculares. Mas ele não é um antihipertensivo, entendeu? Ele não baixa a pressão. E por fim, Obrigado. nós temos aqui, por nada, nós temos aqui os inibidores da ECA, né? Que é a enzima conversora de angiotensina. Esses daqui inibem uma enzima. A angiotensina ela faz vasoconstrição, né? Os inibidores da enzima que formam ela, eles resultam em vasodilatação. O que é que o captopril, o famoso captopril, o enalapril, a losartana sódica, potássica, né? O que que faz essas medicações? Dilatam os vasos sanguíneos, baixam a pressão. Então vocês veem que cada medicação dessa, ela atua por uma via diferente. Tem pessoas que tomam 2 remédios, tem pessoas que tomam 3 remédios. Aí o hipertenso, às vezes, ele não entende, ele precisa orientar. Ele, rapaz, eu estou tomando tanto remédio, eu estou tomando 2 remédios, 3 remédios, 4, 5 remédios. Para que eu estou tomando tanto remédio? Vamos tomar mais então. Né? A pessoa tem medo, né? Às vezes a gente tem medo do desconhecido, a gente tem medo de tudo que a gente não conhece. Mas se ele estiver bem orientado, olha, você está tomando hidroclorotiazida com captopril, porque esse daqui serve para você urinar. É bom tomar de manhã. Você não toma ele à noite, porque se você for tomar à noite, você vai passar a noite levantando para ir no banheiro. E esse daqui você pode tomar mais de uma vez por dia, mas ele vai ter um outro mecanismo. Às vezes a pessoa introduz só um, não baixou a pressão. Ah, então vamos pela outra via? Os dois não baixaram a pressão. Vamos para a terceira via. Quem é que faz essa decisão aqui? É o profissional médico que acompanha o hipertenso. Ele regula a medicação e a dose, né, durante o tratamento. O importante é encontrar um tratamento, uma terapêutica que vai manter a pressão arterial dentro dos níveis normais, lá nas proximidades do 12/8. Se ele vai ter que tomar um medicamento, dois, três, né, isso vai depender muito de cada um. Tem pessoas que com um captopril controla a pressão. Tem pessoas que não respondem bem ao captopril. Vão responder melhor ao atenolol. Tem pessoas que precisam de uma terapia combinada. E todo medicamento, a gente vai ver na parte lá da farmacologia, que o corpo vai ganhando resistência. A pessoa vai, entre aspas, se acostumando com remédio, né?
E aí, sempre, por isso que tem que fazer acompanhamento. O que controla a pressão hoje, daqui a 2 anos, pode não controlar mais. Tem que sempre estar acompanhando, sempre estar, né, aferindo a pressão arterial. E aqui a gente fecha nessa parte aqui da pressão arterial. Temos também a angina. O que é a angina, gente? A angina é uma crise de dor no peito. Pode ser uma dor, uma queimação ou uma sensação de pressão no tórax, causada por obstrução transitória das artérias coronárias. Quem são as artérias coronárias? São as artérias que irrigam o nosso coração. Essas artérias podem passar por uma obstrução transitória, passageira, rápida, que dure alguns segundos ou alguns minutos e logo passe essa obstrução, ou ela pode ser uma obstrução permanente, obstruiu e não tem mais fluxo sanguíneo. Se a obstrução é temporária, nós chamamos de angina. Se a obstrução é permanente, nós chamamos de infarto. Então a angina, ela vem como um aviso de que não está legal ali o coração. É bom quando vem a angina, porque ela nos avisa. A pessoa às vezes vai envelhecendo, tem pressão alta, colesterol alto, aí ela faz uma caminhada, vem uma dor no peito, ela para, respira, acalma, passou a dor. Ela volta a fazer um esforço físico, pá, dor no peito de novo. Doeu o peito, tá dando uma queimação, uma sensação de pressão. É o coração avisando, rapaz, que não tá legal. Procura um cardiologista, vai no hospital, vai investigar o que está acontecendo. É bom quando isso acontece, né? Quando não vem logo um infarto de uma vez e já derruba a pessoa, dá tempo a avisar. Quando avisa, ocorre a angina, que é a obstrução temporária, né? Essa dor pelo fornecimento inadequado de sangue ao coração. E aí aqui dá tempo fazer alguns tratamentos, né? Aqui, olha, há uma obstrução quase total, mas o sangue ainda passa aqui, mesmo um pouquinho com dificuldade, mas ele passa no meio desses coágulos aqui, no meio dessas obstruções, né, das coronárias. O que pode gerar isso, né? Um esforço físico, comer muito, muito frio, situações muito estressantes, né? A pessoa pode ter um estresse, dar uma dor no peito. E como é que a gente vai saber que é uma angina? Porque quando você para, né, a causa que gerou essa dor, você melhora. A dor anginosa regride quando o fator que a causou é afastado. Que fator é esse? Pode ser um esforço físico. Você está fazendo esforço físico, dói o peito, você para, melhora. Pode ser porque o idoso comeu demais, comeu muito, passou mal, tal, digeriu ali e melhorou. Exposição ao frio, a pessoa ficou muito estressada por algum motivo. Vou voltar ao exemplo aqui do assalto à casa, do furto aí, alguma coisa. A pessoa teve muita raiva, deu uma dor no peito, passou a raiva, passou a dor. O coração está avisando que alguma coisa não está legal. O que eu posso fazer nesses casos? Um eletrocardiograma, dá tempo de fazer para investigar. Algumas vezes o eletrocardiograma, por si só, né, um exame rápido, ele não identifica nenhuma alteração. Por vezes a pessoa faz esse monitor Holter. O que é esse monitor Holter? É um monitoramento da atividade do coração por 24 horas. Nesse monitor Holter aqui, né, a pessoa coloca um equipamento. Deixa eu botar aqui um Holter aqui. A pessoa coloca um equipamento aqui e ela vai ficar lá monitorizada por um período de 24 horas. Por quê?
Porque aquele pequeno período do eletrocardiograma pode não trazer nenhuma alteração naqueles poucos segundos ali do exame. Então, o Holter ele vai monitorizar a atividade do coração por um período maior. Ou a pessoa pode ser submetida a um cateterismo cardíaco, certo? O que é o cateterismo? É um exame onde é inserido um catéter, ou pela via femoral, né, nos vasos sanguíneos, ou pela via braquial, no braço, né, ou já tem alguns vasos periféricos, para que se chegue ao vaso lá do coração, para que se chegue lá na artéria coronária por meio desse catéter, né? Por isso que o nome do procedimento é cateterismo. Quando chega lá no coração, aí pode ser feita aqui a colocação de um stent. O que é um stent? Essa telazinha aqui, olha, aqui nós estamos lá num vaso sanguíneo dentro do nosso coração. O catéter, ele vem, chega no local da obstrução, quando ela é identificada. Esse catéter, ele se enche aqui como um balão, ele esvazia de novo, ele sai, e essa estruturazinha aqui, o stent, ele fica dilatando, ele abre esse vaso sanguíneo. Então, por esse procedimento aqui, né, que é um cateterismo com a colocação de um stent, algumas pessoas, né, possível que o pai de alguém aqui, o avô de alguém, tio, já utilizem essa tecnologia, que é bastante comum hoje em dia. Por esse procedimento aqui, um vaso que estava obstruído vai ganhar aí mais muitos anos de vida por esse mecanismo aqui de desobstrução por colocação do stent. Qual é a vantagem desse procedimento aqui, gente? A vantagem desse procedimento é que você faz uma desobstrução de um vaso do coração sem precisar fazer uma cirurgia aberta, sem precisar abrir o tórax para fazer uma cirurgia. Então, é um procedimento com resultado excelente, com um mínimo de intervenção, certo? Isso aqui é um cateterismo, né? Pode ser feito também o tratamento clínico com uso de medicamentos que dilatam. Alguém quer falar? Não sei se eu ouvi alguém. Qualquer coisa me interrompa. Tem medicamentos também, né, que é o tratamento clínico, e tem também a cirurgia de revascularização miocárdica, né, que é a famosa ponte de Safena. A ponte de Safena, gente, já é uma cirurgia aberta, né? Já é uma cirurgia em que você abre o tórax, acessa o coração, pega o vaso sanguíneo aqui, né, que tem uma... Deixa eu levar para cá. Você pega o vaso sanguíneo aqui que possui uma obstrução, vamos supor que é esse vaso aqui, que está obstruído, ó. Não passa mais o sangue, está doente aqui. Nesse vaso sanguíneo aqui não há a passagem de sangue. Qual é o tratamento dessa cirurgia? Um vaso sanguíneo é retirado lá da perna, né, a veia safena, e é colocado ligando essa região e fazendo essa ponte para restabelecer a circulação sanguínea de um vaso sanguíneo que está obstruído. Essa cirurgia aqui já é uma cirurgia aberta, né? Ela vai criar um percurso alternativo ao fluxo sanguíneo. É uma cirurgia feita em último caso, né? Quando por algum motivo não se conseguiu obter êxito no cateterismo, certo? Nem sempre esses procedimentos funcionam e dão certo ou obtêm resultados positivos, né? No tratamento clínico, né, tem os nitratos, que produzem dilatação das coronárias com aumento do fluxo sanguíneo, e a nitroglicerina, administrada por via sublingual, alivia a dor da angina em até 3 minutos, né? Então, ela é um medicamento, né, que é utilizado
e esse medicamento pode dilatar a parede dos vasos sanguíneos. Ao dilatar, o que vai acontecer? Esse vaso sanguíneo aqui, ele vai ganhar uma nova espessura. Ganhando uma nova espessura, ele vai ficar dilatado enquanto se utilizar a medicação, né? E assim o sangue consegue ter uma melhor permeabilidade no coração. Então, tratamento menos invasivo é o tratamento medicamentoso. Tratamento intermediário, que não é uma cirurgia aberta aí, né? Tem o cateterismo. E o tratamento mais avançado, né, seria realmente a cirurgia aberta aí, a ponte de safena, né, que é uma cirurgia mais agressiva, né, que exige também uma série de cuidados pós-operatórios, né. Isso daqui tudo é na angina, certo? Quando o corpo avisa. Aí tem alguns cuidados aqui, né? Um programa de atividades físicas de leve a moderada, manter repouso ao início da dor anginosa, fracionar alimentações, evitar a ingestão excessiva ou excesso de cafeína, de fumo, de estimulantes que podem piorar a frequência cardíaca, certo? E por fim aqui, gente, o infarto agudo do miocárdio. Esse daqui, o coração, a circulação cardíaca obstruiu totalmente. É uma condição grave causada pelo estreitamento de uma artéria coronária pela arteriosclerose ou pela obstrução total da coronária por um trombo. E vai levar à necrose, à morte tecidual. A morte de quem? Do coração, gente, do tecido cardíaco. Sintomas: dor no peito, dor torácica, né? O nosso peito ele não é para estar doendo assim à toa. A não ser que você tenha levado uma pancada muito grande, tenha caído de moto, tenha levado um murro nos peitos, um tapa da mulher. Coração, peito não é para estar doendo. Então, se você sentir uma dor e dor forte no peito, corre para o hospital, ou é angina, ou pode estar infartando, né? Então, essa dor também ela pode irradiar para a mandíbula, para o rosto, para as costas, para o pescoço, para os membros superiores, para os braços. Pode surgir taquicardia, palidez, a pessoa pode ficar pálida, suando frio, ser tontura, confusão mental, ficar inconsciente, certo? E o atendimento imediato garante a sobrevivência e a recuperação com o mínimo de sequelas. Aqui, meu amigo, temos aquele tempo de 5 minutos para intervir. Nesses 5 minutos a pessoa tem que correr para o hospital, utilizar alguma medicação vasodilatadora para poder minimizar os danos, né, desse infarto, né, que pode matar na mesma hora também, né, o que se chama aí de infarto fulminante. O tratamento também pode ser clínico ou cirúrgico, né, conforme nós falamos agora há pouco, e vai depender da extensão e da área acometida. Como assim, professor? Ora, vamos ver aqui a imagem do coração. As artérias coronárias irrigam essas áreas aqui cardíacas, certo? Então, a depender de onde aconteceu a obstrução, pode ser acometido essa área do coração, essa área do coração, essa área do coração. Se for uma obstrução mais nas regiões superiores aqui, né, pode obstruir grandes áreas. E aí, meu amigo, a depender da área do coração que for acometida, que entrar em necrose, em morte celular e parar de se contrair, a bomba parou de mandar sangue. Se a bomba para de mandar sangue para o corpo, aí chegou a nossa hora de conversar com o homem lá em cima. Chegou a nossa hora de prestar contas aí lá com Deus, né? E aí tem aqui alguns cuidados de saúde, né? A administração de oxigênio ajuda pela diminuição da circulação, administrar opiáceos, analgésicos, sedativos, ansiolíticos, né? Que tudo sob prescrição médica,
monitorizar sinais vitais. Isso aqui a gente vai ver lá nos primeiros socorros, mais essa parte de monitorização e preste de sinais vitais. Estado de consciência, alimentação, auxiliar nos exames e atuar na reabilitação, certo? Isso daqui tudo cuidados de saúde nestes casos. Aqui nós paramos com essa parte aqui das doenças cardiovasculares. Abro aí nesses minutos finais para perguntas, comentários, dúvidas, reclamações, sugestões. Fale Sim, professor. agora. Bora lá. É o seguinte, é como o professor falou, em questão de eu prevenir, por exemplo, eu tenho uma dor no peito. Aí, então, eu posso, entendeu? Eu posso comprar esse tipo de medicamento para mim poder se prevenir antes que isso aconteça, ou eu tenho que passar por um cardiologista antes que isso aconteça. Assim, porque assim, se eu quero me prevenir, se eu tenho uma dor no peito, me chegar, como você falou, eu tenho 5 minutos, eu tomar um medicamento para poder obstruir as artérias, né? Aí, então, eu posso comprar esses medicamentos sem ser eu passado pelo médico? De forma alguma. A gente não sabe quando essas coisas vão acontecer com a gente, né? A gente não sabe. É importante a gente manter esses cuidados preventivos, né? Eu poderia andar com um vasodilatador no bolso, esperando o dia que eu vou infartar. Seria o Pois mesmo é, de, é isso. seria o mesmo que eu andar de capacete pensando que qualquer hora eu posso ser atropelado. Eu vou andar agora de capacete toda vez que eu sair na rua, porque a qualquer hora eu posso cair na rua, pode um carro me pegar, né? A gente É não isso. sabe, né? E nem tem como. A gente precisa se cuidar, a gente sabe, né? Como se prevenir. A vantagem, vou dizer aqui, se é que existe uma vantagem, né, das doenças cardiovasculares, é que a gente sabe como evitá-las, a gente sabe como preveni-las, diferente do Alzheimer. A gente vai falar sobre o Alzheimer ainda nas próximas aulas, e o Alzheimer a gente está no escuro. Como é que eu faço para evitar que eu tenha Alzheimer? Não sabemos bem ainda, não entendemos bem ainda. Mas a hipertensão a gente já entende, né? O funcionamento dela, as causas, como é que a gente previne. Agora, uma vez que a pessoa tenha um evento cardiovascular, a pessoa começou com uma dor no peito. Pensar aqui em situações hipotéticas. É uma dor associada a um exercício físico, por exemplo. É bem sugestivo aí de uma dor anginosa. Então, há suspeita de angina. O que essa pessoa tem que fazer? Procurar tratamento médico. Ela vai procurar um médico para quê? Né? Para investigar o que é que está acontecendo, por que ela está tendo essa dor no peito e, a depender do diagnóstico, se for confirmado, se submeter àqueles tratamentos que nós falamos agora, porque pode ser que ela investigue e não encontre nada. A Regiane trouxe aí que ela tem um sopro, o que é que encontrou? Nada. Hoje a gente tem uma epidemia de ansiedade. Ansiedade pode dar dor no peito? Pode. Os sintomas da ansiedade muitas vezes se confundem com os sintomas da angina. São bem semelhantes. Como é que eu vou saber se é angina ou se é um TAG, né? Um transtorno de ansiedade generalizado? Aqui, investigando. E aí, a partir dessa investigação, tratamentos, né, terapias, aí é que se tem essa recomendar. Aí a pessoa entra, vai tratar. No pós-terapia, aí várias medicações, vasodilatadores, o AS, né, que vai
afinar o sangue aí, vai evitar o tromboembolismo, né? Vai evitar os trombos, vai manter o antihipertensivo, vai acompanhar os níveis de colesterol, vai procurar. Aí tem toda uma terapêutica para aquele que está com risco aumentado, que já teve algum evento, né? Infelizmente, muitas pessoas não dá tempo. Muitas pessoas têm um infarto fulminante, quando vem, já vem, mata, né? E aí não. Mas a maioria de nós vem esses avisos antes, né? Vem. Professor, agora me diz uma Sim, coisa. Assim, eu não sinto nada, sim. mas eu gostei de tomar AS para poder afinar o sangue, porque é muito bom. E aí, é recomendado, assim, sem ser repassado pelo médico? Ou eu posso tomar sem ser repassado pelo médico? Eu também faço isso. Não existe indicação, né? Todo medicamento ele tem uma indicação, né? O AS Não, infantil, que é o não se indica, né? O AS, ele é um anti-inflamatório, né? Ele é da classe dos AINES, né? A gente também ainda vai falar um pouco sobre eles lá na farmacologia, a gente ainda vai ter aula sobre isso. Mas o AS, farmacologicamente falando, ele é um parente do paracetamol. Você tem o paracetamol, você tem o dipirona, você tem o AS, você tem o ibuprofeno, tem o de próprio diclofenaco. Todos eles são AINES, são tudo parentes, são tudo da mesma classe. Tem quem mais? O cetoprofeno, enfim, por aí vai. O que acontece se eu tomar uma dipirona sem estar sentindo dor? Nada. Se eu tiver com uma dor de cabeça e tomar uma dipirona, eu vou ter o efeito terapêutico dela, eu vou melhorar a dor de cabeça. Se eu não estou sentindo nada e tomo uma dipirona, então assim, que benefício eu tenho, né? Não há muito essa recomendação, sabe? Mas se você se sente melhor, né? Mas não, recomendação não existe. Pode falar, Maria José. Professor, o senhor falou sobre angina, infarto do miocárdio. Aí, assim, a questão da gente fazer os primeiros socorros numa pessoa, né, que tem uma parada cardiorrespiratória. E aí, agora a gente sabendo da angina e do infarto fulminante. Numa outra aula, até o senhor falou que para a gente fazer essa massagem, a gente identifica no pulso da carótida, né? Aqui no Isso. pulso do pescoço, para ver se realmente é necessário. A angina, é necessário fazer essa massagem cardíaca ou não? Porque, assim, o infarto fulminante, se não tiver mais pulso, de nada a gente nem faz, ou se identificar algum pulso é que a gente faz, se a pessoa passa mal. A gente ainda vai passar pela, a gente ainda vai passar pela disciplina de primeiros socorros, né? Tá certo. Existe um procedimento de avaliação que a gente vai ver lá nos primeiros socorros, que é o CABDE, né? O Edenilson até já acompanhou alguns momentos lá nas outras turmas, né? No CABDE, a gente começa essa avaliação pelo C. O que é o C? É checar a circulação, que é palpar o pulso. Na angina, não ocorre o pulso, ele continua existindo, o coração continua batendo e funcionando. Então a pessoa tem pulsação, inclusive ela está consciente, né? Então não há indicação. No infarto, né, você tem que acompanhar a pulsação. Se há uma parada cardíaca decorrente do infarto, isso vai levar à parada da pulsação. Então, nesse monitoramento, por que a gente tem aqui o tratamento? Monitorizar, né? Tem aqui, ó, monitorar sinais vitais, estado de consciência. Por quê? Nessa monitorização, eu estou com a pessoa com suspeita de infarto. Eu estou falando com ela, mas eu estou com o dedo aqui no pulso dela, acompanhando a pulsação, acompanhando a frequência cardíaca. Isso a gente vai aprender na disciplina de primeiros socorros. E aí, pode complicar? Pode. Pode não complicar e voltar a se sentir bem? Também pode. Então, mas respondendo à tua pergunta, o que me diz que eu tenho que iniciar uma compressão torácica
é a ausência de pulso. E a ausência de pulso, ela não acontece na angina e ela pode acontecer no infarto, principalmente se for um infarto fulminante. Tá certo, Tá obrigada. certo? Por nada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu não, professor. Pois, gente, por hoje é só. Já são 8h32 aqui também. Deixa eu parar aqui a apresentação, certo? Por aqui a gente fecha. Isso que a gente falou são as principais doenças cardiovasculares, certo? Que acometem uma em cada 4 pessoas que morrem. Cada 4 pessoas que morrem hoje no mundo, no Brasil, uma acontece essas coisas aqui que eu estou falando com vocês. Professor, Oi. essa live já fica gravada, né? Sim, Porque a minha internet tá um pouco ruim hoje. perfeito. Tá gravando aqui. Eu vou parar agora aqui a Pronto. gravação e vou postar ela, tá bom? Tá bom, obrigada. Por nada.